Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aos Romanos 10, versos 9 e 10. A gente chega e vai direto ao assunto, falando sobre a visão dos 4 animais. Visão em cujo conteúdo está o propósito de Deus a partir do tempo dos gentios, do início do tempo dos gentios, até a instalação do reino de Deus, o juízo final e, enfim, a eternidade. Nós que estávamos falando sobre o anticristo, sobre a besta, lá em Apocalipse 13, não significa que a gente interrompeu aquele programa de estudos. Não. É o mesmo plano de estudos, apenas estamos ligando a visão dos 4 animais, visto que aqui está contido também a investida, a última investida de Satanás contra o plano de Deus, que será o reinado do anticristo. Mas vamos recapitular aquilo que já aprendemos no vídeo anterior. Lembre-se, Daniel viu 4 grandes animais que movimentavam, aliás, os 4 ventos do céu movimentavam o grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Mar, aqui na profecia, quer dizer, movimentavam as nações. E ele viu sair desse grande mar, ele viu como que um leão, também um urso, um leopardo, o 4º animal, grande e terrível, dentes de ferro e pés que pisava e destruía a tudo que sobrava de suas investidas. Ele diz que o 4º animal era diferente de todos, tendo 10 chifres, e entre os 10 chifres nasceu um chifre pequeno. Este derrubou 3 dos 10, sobrando 7. E este tinha olhos como de homem e boca que falava insolências, palavras soberbas. Logo em seguida, Daniel viu armado no céu um trono e nele assentou-se o ancião de dias. Este ancião de dias tinha a sua roupa branca como a neve, cabelos eram brancos como a pura lã. E ele via diante do trono um mar de fogo. Como que um mar de fogo?
E as rodas do trono eram fogo, ou brilhava como fogo. E o importante de tudo isso, que diante dele, miríades de miríades, milhares de milhares o serviam. É claro que este número, ou estes números, não são literais. Então, nem adianta calculá-los. Quer dizer, um número infinito de pessoas adoravam diante do trono. É bom saber desde já, que a gente vai estabelecer dentro desse estudo, algo polêmico, algo complexo, mas lindo para se aprender. Entre essa parte da visão, a visão do trono, do ancião de dias, e a visão, o que ele viu dentro dessa visão, aquela que ele vê entre nuvens descer como filho do homem. E esse, como filho do homem, foi apresentado ao ancião de dias. Bem, guarde isto, que no momento certo nós vamos mostrar que tem a ver a visão do trono e do ancião de dias com a visão do Filho do Homem se apresentando diante do ancião de dias. Se prepare, que isto é magnífico. Mas continuemos apresentando o esboço geral. Logo após a visão do trono, ele viu que, ele diz, o profeta, assentou-se o tribunal. O que quer dizer isso? Esse assentou-se o tribunal, aqui fala de juízo. Ele está falando daquela visão que o apóstolo João teria lá na ilha de Patmos, em torno de 600 anos depois, quando João teve a visão do trono branco, do trono onde será feito o juízo final. Então, o profeta, 6 séculos antes, ele viu, assentou-se o trono, e ele fala que foram abertos livros. Interessante. Lá em Apocalipse 20 e verso 15 e 16, o apóstolo João diz que, além do trono branco, assentado sobre ele alguém vestido de branco, o céu e a terra fugiu, não havia lugar mais para o céu e a terra, assentado sobre ele alguém vestido de branco, e diante do trono, em pé, os mortos. E ele fala dos livros também, e foram abertos livros, e o livro da vida. Você notou que impressionante que é a palavra profética? Você notou que as Escrituras, a palavra de Deus, tão perseguida pelos céticos, ela enfrenta tanta
oposição, mas notou a concordância entre aquilo que o profeta viu e aquilo que o apóstolo viu 6 séculos após. Só as Escrituras para ter semelhante concordância. Ele viu também que os outros animais, isto é, os outros não morreram, os outros reis, aquele simbolizado pelo leão, pelo urso, pelo leopardo, e o animal grande e terrível não morreu. Isto é, terminaram os seus reinados. Normalmente, como cada político, como um governante termina os seus mandatos. Ah, mas aquele que chamou a atenção do profeta Daniel, aquele do chifre pequeno, e aquele que tinha olhos como de homem e boca que falava insolência, esse foi morto e lançado no fogo para ser queimado. Isso fala da besta. Lá em Apocalipse 19, verso 20, que no dia que Jesus voltar, ele vai pegar, prender a besta, o anticristo e o falso profeta e jogá-los vivos dentro do lago de fogo. Olha, vem comigo em vídeos posteriores e você nem imagina o que a gente vai aprender. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.